Começou. Esperar o povo chegar aí. Doutor Jagadananda. Anurada. Anurada não é possível que ela não vem, que ela é fera demais. Boa noite. Boa noite. Tá chegando a gente. E eu fico igual o velho aqui pra olhar, né? Que é pequenininho. Krishna Chandra. Boa noite, Cris. Ou Namah Shivaya. Vamos começar aqui devagarinho falando. E boa noite, Chandra. Boa noite. E a primeira coisa que eu quero fazer novamente assim é agradecer pelo serviço, pela essa oportunidade de estar lendo as escrituras sagradas com acompanhamento ainda, né? Que aí tem dúvida, pergunta aí. E eu tava pensando hoje isso de como que é bonito o serviço, né? O servir, se envolver com um serviço desse, porque sempre me mostra muita coisa mesmo sobre mim, sabe? E eu me vejo superando muitas coisas nesses momentos. Então é um prazer imenso e agradeço muito ao nosso Guru Jagadananda, a professora também, Krishna Chandra, por essa oportunidade, por esse espaço. Eu também quero agradecer. Está pegando carona nessa oportunidade e aprendendo. Então, gratidão. Está sendo um presente. Eu vou ler aqui, para a gente começar, é uma prece, também é um poema para mim, de Adi Shankaracharya. Na juventude, as serpentes venenosas da audição e da visão, do paladar, do toque e do olfato, fartaram-se com meus órgãos vitais, acabaram com o meu discernimento. Ai de mim, meu coração, privado do pensamento de Shiva, inflava-se de arrogância e orgulho. Assim sendo, ó Shiva, ó Mahadeva, ó Shambho, perdoa-me, rogo-te, pelas minhas transgressões. Agora, na velhice, meus sentidos perderam a potência do julgamento e da ação adequados. Meu corpo está fraco e senil por causa das aflições. Porém, mesmo agora, minha mente, em vez de meditar em Shiva, corre atrás de desejos vãos e discussões ocas. Assim sendo, ó Shiva, ó Mahadeva, ó Shambho, perdoa-me, rogo-te, pelas minhas transgressões. Eu me curvo a Ele que concede aos sábios conhecimento direto da verdade eterna. Eu me curvo ao professor dos três mundos, Dakshinamurti, o Senhor em si, que dissipa as eras do nascimento e da morte. Começa a leitura aqui, e só para recapitular também um pouquinho, né? A gente está lendo o Shri Rudram, traduzido pelo nosso padrinho Vlakalika e pela Ila Rudrani. E aí esse Rudram, ele tem duas partes, que é o Namakan e o Chamakan, né? E a gente começou na primeira vez aí, na segunda passada a gente leu o primeiro Anuvaka do Namakan. Eu vou ler só uma breve partezinha aqui da introdução. Os mantras do Rudram têm a função de tirar a humanidade de sua auto-hipnose, uma condição de auto-ilusão
na qual o homem se perde na teia de criação incessante de pensamentos e emoções que o impedem de vivenciar a realidade do self. O canto do Rudram invoca a energia curadora que está dentro de nosso próprio ser. Esses versos representam a experiência vivida pelos antigos rishis ao se defrontarem com a realidade interna do Brahman, Deus habitando em tudo e em todos. Esses versos não provêm de uma determinada civilização ou processo de pensamento. Vieram de uma percepção interna. Todo o mecanismo de evolução da percepção foi detalhado não como uma filosofia, mas como uma experiência. Em sublime poesia na língua sânscrita, esses poderosos mantras têm um impacto direto naquele que os recita. Então, começando aqui o Anuvaka 2. Os mantras desse Anuvaka pedem a remoção de nossos inimigos internos. Nos primeiros 5 mantras são descritos 5 tipos de cores. As 5 divindades chamadas de Panchabrahmas neles descritas. Nesses mantras há um Namo no início e outro no fim do mantra. Isso é chamado de Ubhaya Namaskar, ou duplo Namaskar, que implica em reverência no início e no final. Reverência ao Senhor que possui mãos reluzentes, ornamentada de ouro. Reverência a Ele, que é o comandante dos exércitos, que é o Senhor de todas as gerações. Comentário. Hiranya, no sentido literal, significa ouro ou dourado, mas no sentido interno significa algo útil, ou seja, aquele que fala apenas o que é útil e o faz de forma sublime. Isso é Hiranya. Hiranya Bharave traz a ideia que a ação é útil quando é feita de forma a beneficiar a todos. Senani traz a ideia de que toda a humanidade é colocada na execução de seva através de sua mensagem e de sua vida. Aquele que realiza isso, esse de fato se torna o líder dos exércitos, pois nele o pensamento, palavra e ação estão integrados. O que quer que tal pessoa faça, fale ou pense é modelo para todos os demais. O que acontece após é de Shampati. Suas glórias se propagam por todo o planeta. Esse é o ensinamento desse mantra, que sua vida se torne a mensagem do divino. Então, tal pessoa se estabelece em união com tudo à sua volta. Reverência às árvores, que são os cabelos do Senhor Pashupati, o Senhor dos animais. Reverência a Rudra. No sentido interno, Vriksha é algo que cai. Em certo momento, as folhas têm que cair. Da mesma forma, isso acontece com o corpo humano. Mas aquele que constantemente fornece o verde para esse corpo é Hari Kesha. Assim, o corpo mantém-se em condição saudável. Se as árvores não têm folhas esverdeadas, ou os cabelos de Shiva, os animais não terão como sobreviver. Assim, ao nutrir os animais com seus cabelos, as folhas, Shiva se tornou o senhor dos animais. Por isso, ele é também o senhor do corpo, dando Chaitanya, ou consciência, saúde para ele. Ó Senhor das gerações, auxilia aqueles que estão seguindo seu caminho ao absorver a escuridão deles, ao clarear a trilha para que possam ver com clareza o que o Senhor vem à frente. Reverência ao que absorve as trevas, ao resplandecer Senhor dos caminhos,
nós prestamos nossas reverências. Ele é o Senhor do caminho de todas as mentes iluminadas. Há uma clara menção à palavra do mestre espiritual ou guru, pois o que é falado pela mente iluminada pode ser aplicado a qualquer credo ou religião. O único propósito da existência da religião é iluminar a mente, e isso em qualquer que seja o caminho. Reverências àquele que monta o touro, ao que é terrível para a doença, ao que sacia todas as fomes, ó Senhor de todos os alimentos e medicamentos, nossas reverências a Ele. Assim é, porque ele é Bixá, o médico de todos os médicos. E quando ele está por perto, até mesmo a própria doença fica temerosa. Assim, através do canto do Rudran com intenção, mesmo a doença ou energias negativas não podem tocar em você. E os elementos que habitam seu corpo e são contrários à sua programação kármica de evolução serão queimados. Aqui está sendo invocado Rudra como luz e como fogo. Reverência ao Senhor de belos cabelos, eternamente jovem, que ostenta o cordão sagrado do Dharma. Ó Senhor da boa nutrição, nós prestamos reverências. No sentido interno, Upavita significa a pessoa que está constantemente executando o sacrifício. Tais pessoas não vivem para si mesmas, vivem unicamente para os outros. Assim, as pessoas que usam o cordão sagrado significa que aceitaram Diksha e que oram somente para as outras pessoas. Tal pessoa é um Purohita, ou seja, alguém que só faz o bem para a sociedade. Assim, sua aparência será a mais jovial, pois sua própria maneira altruísta de olhar vê que seus próprios problemas são pequenos quando comparados com os demais irmãos. Por isso, tal pessoa se torna Pushtanam, satisfeito, recebendo tudo o que necessita. Por isso, ao se engajar no Seva ao Guru, tudo o que você precisa virá para a execução do trabalho. Reverências ao Senhor, que posta as ferramentas capazes de cessarem os repetidos renascimentos. Ó Senhor de toda a criação, nós prestamos reverências. Reverência a Rudra, que está sempre em estado de alerta para proteger seus devotos. A esse Senhor de todas as consciências, nós prestamos reverências. Saudações ao cocheiro, que não pode ser destruído por ninguém, e que é o Senhor de todas as florestas. Saudações àquele que é de cor avermelhada, protetor de todos que está em toda parte. Ó Senhor de todas as árvores, nossas reverências. As plantas estão muito mais conectadas com o sol do que nós, os humanos. As plantas reagem de uma forma natural ao período de permanência do sol. Mesmo os pássaros dão as boas-vindas ao sol através de seus cantos. Saudações ao Senhor de todos os segredos, que é revelado pelas palavras dos Vedas. Saudações ao Senhor dos locais inacessíveis. Há certo karma dentro de cada um de nós que possuem ciclos associados com eles. Há reações que são imediatas e outras que demoram. Esse mantra está conectado com os diferentes tipos de karma. Há resultados de karmas que só vêm após muitas e muitas vidas. Se você executa suas ações,
mas não tem nenhuma expectativa sobre elas, então você não é atado pelo karma. Porém, se você age em busca do resultado, haverá reação e karma. Nenhuma ação tem a ver com o executor. Tudo está relacionado ao guru. Se alguém disser obrigado, será o agradecimento ao guru e não ao executor. O devoto age para a satisfação do Senhor. E tudo é oferecido ao Senhor. É essa a essência do Bhagavad Gita. Faça sem apego aos resultados. Você assume suas responsabilidades, mas não se apega aos resultados. O dever do ser humano é o Dharma, mas o karma pertence ao divino. E Irura é o senhor de todos os karmas. Saudações àquele e é o Criador do universo e dos fluxos cósmicos, ao Senhor de todas as ervas medicinais. Nós reverenciamos. O alimento sempre foi o único remédio que as pessoas consumiam nas eras antigas. Não havia necessidade de medicamentos. As pessoas viviam uma vida austera e serena e não precisavam de remédios. Asadinam quer dizer que a boa alimentação é o melhor medicamento. Ao Senhor do Trovão, saudações a Ele, que faz os inimigos verterem lágrimas. Saudações ao Destruidor dos inimigos. Reverência ao Senhor Todo-Penetrante, que nos purifica, tornando-nos puros e atendendo às nossas necessidades. Nossas reverências a Ele. Aqui, esse foi o último verso, né, do Anuvaka 2. E aqui tem o último comentário, é um resumo desse Anuvaka. O Senhor Rudra aqui é retratado como supervisor de tudo, mantenedor das leis dos Vedas, e também como o guru pessoal, que guia e absorve a nossa escuridão, o tamas. Ele é visto em um papel cósmico de supervisor que a tudo abarca, bem como um acompanhante pessoal, que corre até você para transmitir segredos espirituais que se destinam a poucos. Ele não só supervisiona o cosmos, como também se posiciona de forma pessoal, protegendo a entrada da sua casa. Como resultado das preces fervorosas do primeiro Anuvaka, é concedido ao devoto a visão cósmica de Rudra, o princípio absoluto, criador do universo animado e inanimado. Estas preces a Rudra enfatizam sua conexão com a ordem natural e com as ervas medicinais. Aqui também se pede que sejam afrouxados os laços de ilusão que nos ateiam ao mundo. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Esse aí foi o Anuvaka 2 do Shri Rudram. Então na próxima segunda-feira a gente vai estar lendo o terceiro Anuvaka e vamos seguir assim na sequência de um, né, por semana. Compartilhar com vocês que eu achei um negócio massa para quem quiser ouvir, né? A gente aqui está fazendo a leitura dele em português, mas aqui nesse livro também tem ele em sânscrito, né? Inclusive com a tradução palavra por palavra. E na internet eu achei na Play Store, olha. Foi. Você vai lá na Play Store, bota Rudram, tem vários aplicativos em que dá para ouvir a narração deles, né? Então também é um estudo legal de fazer, ouvir ele em sânscrito, né, sendo recitado direitinho. Isso é emocionante. E terminar agradecendo também aos meus irmãos da Escola Sarasvati, né? Gratidão pela presença de vocês.
pela É muito escola, bom. todo o apoio pra gente estar fazendo essa leitura. Então, só gratidão. Verdade, porque a Irmandade é uma coisa tão bonita, né? A gente, quando lembra das pessoas assim que fazem parte da escola, dos irmãos, até dos que não são iniciados ainda, mas já estão ali pertinho, tá sempre com a gente, dá uma força muito grande mesmo para a gente poder continuar. E tem uma coisa que o padrinho, né, o professor Jaga sempre falava comigo, que é, eu não compreendia muito bem, sempre ouvia quando a gente falava, quando eu falava com ele, fazia alguma pergunta assim, né, um questionamento sobre algo que eu li e tal, eu falava, ó, desculpa aí, tá incomodando. E ele falava, não, você eu que tenho que te agradecer, porque você me faz lembrar do Senhor. É, E só agora que isso a minha ficha tá caindo, assim, o quanto que é importante e a beleza que tem dos irmãos na minha vida, porque normalmente quando a gente tá junto, a gente tá falando de Shiva, tá falando de Krishna, tá tá cantando, cantando, não tá é? fazendo mantra, já Isso é muito bom, assim, né? Leva a uma nossa corrente, né? consciência para aquilo que é importante, que é a Deus, assim. O esse novo professor e a professora Krishna Chandra por essa oportunidade, porque eu considero vocês como bênçãos na minha vida, assim, de ter aberto as portas para esse estudo. E agradeço demais por esse serviço. Que ele prospere e continue. Na próxima segunda-feira a gente volta com o Anuvaca 3. Gratidão a todos. Uma boa Revendo mais noite. estudos. Gratidão. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Já era de